E aí, meus amores do sétimo ano, vamos lá? Começamos então hoje o segundo bimestre, ok? Primeira aula do segundo bimestre. Figuras geométricas espaciais. Consta na página 104 do seu livro, tá bom? Então vamos lá. Em alguns momentos eu vou puxar o livro para baixo da câmera para você assistir, para eu te mostrar algumas figuras que ali estão, tá bom? Mas vamos começar com figuras geométricas espaciais. Eu comecei deixando bem claro para vocês o que são figuras geométricas espaciais. Veja bem, nós temos as planas, que já passamos, e temos as espaciais. As planas são aquelas que são bidimensional, já falamos sobre isso lá no sexto ano. Duas dimensões, mas o que são dimensões, professora? Comprimento e a altura ou largura, tanto faz. Só tem duas, o comprimento e a largura, ok? Ou a altura. Se eu falo de três dimensões, de tridimensional, olha, eu estou falando do comprimento, da altura e da largura. Então, tudo aquilo que tem três dimensões eu consigo segurar. Por exemplo, se eu desenhar um triângulo aqui nessa folha, triângulo, três lados, ok? Fechados, é uma forma plana, fechada, não vazada. Lembra? É um polígono de três lados. Eu consigo segurar esse triângulo? Eu não consigo. Então é porque ele é bidimensional. Ele tem comprimento e altura. Agora, olha essa folha de papel. Essa folha de papel eu consigo segurar, ó. Eu seguro essa folha de papel. Por que eu consigo segurar? Porque ela tem três dimensões. Ela tem um comprimento, ela tem uma altura e ela tem, por mais que seja muito fininha, mas ela tem uma espessura. Se ela não tivesse essa espessura aqui, eu não conseguiria segurá-la. Então, essa folha de papel é uma forma tridimensional. O que nós vamos estudar aqui são formas ou figuras tridimensionais, ok? Então, olha só. Formas espaciais são as que nós chamamos de tridimensionais. Figuras geométricas espaciais são as tridimensionais. Eu vou colocar aqui, ó, 3D, ok? Elas são subdivididas em poliedros e não poliedros. Ai, professora, que nome estranho. A gente vai se habituar com ele ao longo do tempo. Poliedro e não poliedro. O que são poliedros? Poliedros são formas geométricas cuja superfície é formada apenas por polígonos. Então, veja bem, se eu tenho uma forma geométrica e todas as suas faces, a sua superfície, ela é formada apenas por polígonos, como, por exemplo, triângulo, quadrilátero, pentágono. Se ela é formada apenas por polígonos, é porque ela é um poliedro, ok? Ela não tem nenhuma face curva, então ela é um poliedro. Um exemplo de poliedro. Eu peguei aqui na minha casa uma caixinha, ó, de remédio. Você tá vendo que todas essas faces dela são planas? Se todas as faces dela são planas, ela é um poliedro. Agora, o não poliedro são formas tridimensionais, ou seja, que eu consigo segurar, mas que tem pelo menos uma face não plana, pelo menos uma face curva. Mas se ela tiver todas as faces planas, professora, todas as faces em formato de polígonos, como a caixa que você acabou de mostrar, mas pelo só umazinha que não é plana, que é curva, basta para que ela seja um não poliedro, ok? Eu vou te dar um exemplo aqui, ó, com uma caixinha, ó, aquela tortinha de banana do McDonald's. Que delícia. Ai, professora, que vontade de ir lá no McDonald's. Pois é, meu marido que trouxe agora para as crianças. Imagina que não fosse vazada aqui, tá bom? Imagina que ela fosse inteira, tá? Olha aqui, ó, você tá observando que ela é curva? Ela é curva, ó, olha aqui. Ela é curva. Olha essa parte de cima dela aqui, ó. Ela é curva. Então, isso aqui é um não poliedro. A gente chama o não poliedro também de corpos redondos. Olha essa outra aqui, ó. Essa lata de salsicha, tá vendo? Essa lata, ou então uma lata de óleo, enfim. Você tá vendo que aqui é plano, ó. Aqui é plano, mas é aqui o corpo dela. É curvo, então isso aqui é um corpo redondo ou um não poliedro, ok? Assim como essa colazinha aqui também, ó. Você tá vendo que ela é plana aqui? Ah, não, aqui não, porque ela não tem tampa, mas se ela fosse, ela é aqui, mas o corpo dela, ó, o corpo dela é curvo, então ela é um não poliedro, ok? Então, veja bem, poliedros e não poliedros são classificados dessa forma. Agora, os poliedros, elas ainda têm uma subclassificação.
O poliedro, ele é classificado ainda assim como prisma e como pirâmide. O que é o prisma? Uma característica básica do prisma. O prisma, ele tem duas bases, a base de cima e a base de baixo. Eu volto com essa caixinha aqui, ó. Ó, tem duas bases, a que está encostada no papel e essa base de cima. Professora, mas se eu colocar assim, ó, também tem duas bases, a de baixo e a de cima. O prisma, ele tem duas bases. E todas as faces laterais dele, ó, se eu considerar a base de baixo lá e aqui em cima essa. Todas as faces laterais, face lateral, são essas que eu tô passando a mão aqui, ó. Todas as faces laterais são quadrangulares, tá vendo? Tem 4 lados. É a característica do prisma. Duas bases e faces laterais quadrangulares. E a pirâmide? Infelizmente, eu não tenho a pirâmide desenhada, eu só tenho ela desenhada aqui, ó. Vou botar o livro pra gente observar. Olha aqui a pirâmide. A pirâmide, as faces laterais, que são essas paredes, né? Elas têm formatos triangulares e ela só vai ter uma base. Tá vendo que é só a base de baixo? Aqui em cima não tem outra base. Elas são todas unidas por um vértice. Então, uma característica básica do prisma, duas bases. Da pirâmide, uma base. Do prisma, faces laterais quadrangulares. Ó, isso aqui é um prisma, isso aqui é um prisma. Faces laterais quadrangulares. Faces laterais quadrangulares. E da pirâmide, faces laterais triangulares, ok? Próximo vídeo eu continuo.